gente poder acompanhar aqui nosso bate-papo de hoje. Claro, vamos falar assim. As doenças bucais, né, da criança, a gente pensa no primeiro momento, e ela é uma das principais, é a doença cárie, né? Só que nós temos aftas, nós temos sapinho, nós temos alterações nas arcadas dentárias, que também não deixam de ser um tipo de doença. Nós temos também gengivite, gengivistomatite, que são aftas e inflamações gengivais que afetam muito as crianças, né? Então, nós temos várias doenças relacionadas à cavidade oral da criança. E essas doenças, claro, nós precisamos que elas sejam sempre avaliadas, diagnosticadas corretamente, tratadas corretamente, né? Não podemos abrir mão, às vezes, assim, de tratamentos alternativos sem que o profissional faça uma devida avaliação de que doença é, qual a causa, que forma melhor pode ser tratada naquele momento. Mônica, e assim, e como que deve ser a primeira consulta à odontopediatria? Até porque, como a gente já falou aqui no programa, inclusive, já tem que cuidar os dentinhos das crianças, inclusive quando eles estão na barriga já, né? Sim, Mas quando que deve ser essa primeira consulta aí para as mamães, os papais que estão acompanhando a gente saber? A gente sempre orienta que seja realizada antes do nascimento até dos primeiros dentinhos, porque nós temos orientações relacionadas, por exemplo, ao uso ou não de bicos artificiais, né? A limpar ou não limpar a boquinha do bebê quando ele não tem dentinho. Então, se a mamãe consegue, acompanhou no pré-natal odontológico, agendou uma consulta após o nascimento, muitas vezes a gente precisa ver a questão do freio lingual, se esse freio lingual pode estar atrapalhando o aleitamento materno, né? Então, por volta, né, logo que o bebê nasce, seria, vamos dizer assim, bem precoce, né? Mas se a mamãe não consegue, aqueles primeiros meses muito tumultuados, até que organize rotinas e tudo mais, o ideal é que seja feito ao nascimento do primeiro dentinho. Surgir os primeiros dentinhos, esse dentinho em boca, nós já precisamos ter um cuidado de higiene desse dente, de escovação desse dente. Então, os primeiros dentinhos surgindo, excelente momento para a mamãe estar levando o bebê ao dentista. E agora já falando um pouco das doenças que nós comentamos, Mônica, o que é gengivite e a estomatite? Tem diferença ali das duas? Basicamente não, tá? A gengivite, ela é a inflamação da gengiva, com sangramento, com ardência, né? Ao toque, a gente vai fazer a escovação, essa gengiva já tem um sangramento. E a estomatite, ela é quando tem mais feridas, né? Podendo ser relacionado ao começo dessa gengivite, né? Então, feridas, lesões, né? Não exatamente feridas, mas lesões em língua, em bochecha, nos lábios. Então, a gente tem um quadro que chama gengiva estomatite herpética, que é causado por vírus e que nos bebês é uma doença que muito incomoda. Esse bebê pode ter, assim, uma inapetência, ele vai ter dificuldade de se alimentar, ele pode, às vezes, se desidratar por não conseguir ingerir os alimentos, né? O bebê que está sendo amamentado ao peito é mais tranquilo, a mamãe vai ser requisitada mais vezes, né? Porque o aleitamento, né, ele sugando ali, o leite vai repor toda essa parte, né, não deixar ele se desidratar. Mas, às vezes, se é o uso de mamadeira, o bebê, às vezes, não quer nem mamar, porque dói, né? É bem dolorido. Então, são lesões que acometem a cavidade oral, que levam a um desconforto muito grande dessa criança. O pediatra também precisa fazer a avaliação e nós, odontopediatras, também. E aí o tratamento está relacionado mais a esses sintomas. É dolorido? Vamos tratar dessas lesões doloridas com, às vezes, o uso de analgésico, orientar quanto à alimentação, o calor exacerba a dor, então nós precisamos que essa alimentação seja oferecida de uma forma mais fria, mais morna, né? E esse bebê seja bem acolhido, porque, tadinho, ele fica extremamente irritado, né? E é tudo muito dolorido. As mamães apavoradas, porque a criança não come, a criança não quer mamar, a criança, que tá acontecendo, sabe? né? E aí aquela boquinha toda inchada, né? Vai limpar, tem sangramento, né? A mamãe fala, nossa, mas tá sangrando, eu posso me mexer? Mesmo assim, né? Tá sangrando, eu preciso que essa boquinha seja limpa adequadamente e o profissional orienta tudo certinho como fazer essa limpeza. Até a senhora comentou agora, Mônica, sobre alguns sintomas, né? Aí também. Mas e como que é feito esse tratamento também? Foi diagnosticado ali. A mãe já percebeu esses sintomas na criança. Como é feito o tratamento? O tratamento a gente prescreve com limpeza local,
usando, né, a clorexidina, que é um produto para nós limparmos a cavidade oral, na concentração correta. Então, a limpeza local, hidratação dessa criança, né, através de água. Muitas vezes o bebê não toma suco ainda, então a criança vai beber bastante água, ou o próprio leite materno, né, o leite de fórmula que a criança toma. Pode abrir mão de chás também, mais frios, né? Todos voltados a acelerar a cicatrização. O uso do laser, hoje o laser é um aliado muito forte para nós dentro do consultório, porque ele faz o tratamento aliviando, né? Faz analgesia, que é diminuir a dor. Então o laser também, a gente faz o emprego hoje do laser de baixa intensidade. Então isso vai somando, né? Um protocolo que nós temos para esse tratamento. E as mamães, assim, em casa, o principal, higienizar, não deixar de limpar. A escovação está difícil, uma gaze, uma babita umedecida, né, na clorexidina ou numa água limpinha, mas sempre está limpando essa boquinha para que as bactérias não se proliferem cada vez mais. Embora a origem seja viral, na boquinha suja a bactéria vai começar a colonizar. Então a gente começa a exacerbar esse caso, ficando às vezes mais complicado. E tem outra coisa também que acontece, Mônica, que é a erosão dentária, né? Tem como tratar e prevenir essa parte também? Inclusive, a gente tem imagem sobre a erosão dentária. Como que é essa? A erosão dentária, ela é o desgaste do esmalte dentário. Então, você olha para o dente, você fala, nossa, esse dente parece que está com defeito. Não é cárie, é um desgaste que a gente tem várias causas. As intrínsecas, que podem ser aquelas que os próprios ácidos que nós produzimos, por exemplo, quem tem refluxo, quem às vezes os casos de bulimia, crianças, vômitos frequentes, adolescentes que às vezes anorexo ou bulêmico que provocam, tem o vômito frequente. Então, o meio ácido causa esse desgaste no esmalte dentário. E as extrínsecas, que seriam aquelas assim, refrigerantes, uso excessivo de refrigerantes, sucos artificiais ou mesmo alimentos mais ácidos. E o desgaste, a erosão dentária, chama atenção, porque o esmalte do dente, ele vai como se desaparecendo. Você, de repente, o dente branquinho, ele não está mais branquinho. Ele está meio amarronzado, meio amarelado, porque aquele esmalte realmente ele se desgasta, sofre uma erosão, ele vai desaparecendo, ficando o aspecto mais amarelado. Então, o tratamento, aí a gente faz às vezes uma restauração desse dente, devolvendo a ele essa anatomia que foi gasta por esses ácidos, pela produção desses ácidos, fazendo então que ele fique adequado novamente na cavidade oral. Como a gente viu ali as imagens, eles ficam meio amareladinho também. Agora tem o famoso sapinho, né, doutora? O que leva ao desenvolvimento? Tem como tratar? Como que é feito esse tratamento também? Sim, o sapinho, então, nos bebês, a gente também é bem comum. O bebê, às vezes, no canal do parto, quando a gente tem o parto normal, no canal do parto, se a mamãe tem a candidíase, ela pode passar já para esse bebê. E, às vezes, na boquinha, na cavidade oral dele, vai se manifestar num momento um pouquinho mais tardio. Mas é uma das causas. Muitas vezes, a criança que é amamentada na mamadeira, o bico mal higienizado, que o sapinho é causado por fungo, uma infecção causada por fungo. Então, o bico mal higienizado, às vezes o próprio mamilo da mamãe, se a mamãe tem a cândida mamilar, ela, se estiver contaminado, vai passar para o bebê também. E o sapinho vai se caracterizar como? Com manchas brancas na cavidade oral, na língua, que a gente passando um pano, ela vai logo facinho ela sai, ficando embaixo dessa parte esbranquiçada, avermelhada, e tem ardência. Então o bebê também fica desconfortável, também fica com uma dor exacerbada, mas não, uma ardência com dificuldade. O tratamento normalmente é tratado com antifúngicos, que o pediatra ou o dentista vai prescrever, e um cuidado assim muito com os utensílios que está sendo usado. Porque às vezes a boquinha do bebê está sarando, mas, por exemplo, se é o mamilo da mamãe que também está com fungo, logo vai ter vai recontaminar novamente. E aí, de novo, esse bebê volta a ter o sapinho. Ele não é tão comum em crianças maiores, mas na faixa ali até os 6 meses é onde a gente mais encontra, mas também em adultos, quando a gente tem uma queda no processo no sistema imunológico, os fungos são muito oportunistas, Então, no adulto também pode
ter, mas nas crianças é mais comum nessa faixa até os 6 meses, mais ou menos, sendo essas as causas. Geralmente as crianças pequenas sempre têm, a gente já sabe, ali, como nós vimos nas fotos ali, aquelas manchas brancas também. Doutora, mas outro grande problema também é a cárie, né? E quais que são os cuidados fundamentais aí já com a cárie? Porque se tem dentinho, já tem cárie também, né? Não pode ter. Mas a cárie, ela é a principal doença, infelizmente, né? Que afeta os dentinhos das crianças. A cárie, a gente vai sempre, tem que bater nessa tecla, que ela é açúcar dependente. Então, se eu não tenho açúcar, não vou ter cárie? Praticamente assim, né? Só que a alimentação hoje, uma criança até 2 anos, preconizamos que ela não tenha acesso direto à sacarose, que é o açúcar, né, de uma forma direta. Hoje, né, todas as sociedades, os pediatras orientam isso, mas acaba sendo muito difícil. Só que a cárie depende desse açúcar. Mas se eu tenho uma boa higiene bucal, né, se nós pensarmos assim, né, prevenir, resumindo assim, todas que a gente já falou e falando agora da cárie, é limpeza, é escovação, é o cuidado com a higiene bucal dessa criança. E a cárie, nós vamos preveni-la como? Escovando 2 vezes ao dia, fazendo uso do creme dental fluoretado, fazendo uso do fio dental, dando atenção a essa criança, né? Não deixando que a criança durma sem escovar os dentes, não deixando que a criança consuma alimentos açucarados fora de horários, né? Após os 2 anos, né? Antes dos 2 anos que não consuma, mas não é uma realidade tão presente, né? Mas o ideal é que seja. Então a cárie é isso, ela é açúcar dependente e ela é tranquila para a gente prevenir com a escovação e com uma boa dieta, né, controlando o consumo de açúcares. Não só o açúcar, carboidratos também, né, porque o carboidrato na degradação ele vai chegar no açúcar que também pode afetar. Mas é uma neurose? Não. Tenha bom senso, como, né, tudo. Controle os momentos, né? Oferecer uma sobremesa, que seja após a refeição, que depois vai ter a escovação. Não pode escovar o dente da criança menos de 2 vezes ao dia. Isso é fundamental. É simples. É trabalhoso? Porque a criança às vezes recusa, tem choro, né? Tem às vezes aquelas birras, né? Depois vai ser sobre isso. Mas eu falo assim, é a paciência e a persistência, né? Vai chorar, vai escovar, por não estar querendo naquele momento, mas nós não vamos, essa criança não vai ter choro por cárie, por dor, por um processo que vai acontecer e de uma forma muito rápida, infelizmente. Quando a mamãe fala, tem alguma coisinha no dente, já foi mesmo. já foi. É tratar, né? É cuidar. Mas uma coisa que incomoda também, e a gente percebe bastante nessa fase das crianças, são as alterações na arcadas, né? Mas quais que são as mais comuns também? A gente sabe que pode ser o jeito que suga o peito, bico também, tem várias modificações ali também, né? Sim, a gente falando das alterações, vamos citar 3 que eu acho assim, são as que a gente enxerga mais fácil na boquinha da criança. A mordida aberta, causada por uso prolongado de bicos artificiais. A mordida cruzada, que é quando inverte o encaixe da mordida. Ao invés de ter a arcada superior e a arcada inferior bem encaixadinha, você tem ou é cruzada na frente, quando a criança joga o queixinho à frente, cruza na frente, ou do lado, que você vai ver que a criança mastiga só de um lado e tem essa é uma mordida cruzada anterior, né? Então, quando o queixinho vai à frente, isso pode ter fator genético, pode ter falta de desenvolvimento próprio, falta de estímulo, às vezes, de mastigação, né? Então, a mordida aberta, a mordida cruzada e também apinhamentos, né? Que é o quê? Dentes encavalados, né, que a gente fala, que é a falta de desenvolvimento dessa arcada para que esses dentes se acomodem ao longo do desenvolvimento. Então, às vezes eu tenho uma criança aos 4 anos com os 20 dentinhos de leite, que aos 6 anos já vai chegar o dente permanente, que é maior. Então, se essa boca não mastigou, se essa criança não respirou corretamente, problemas de respiração, se ela tem uma hipertrofia de adenoide, né, quando a respiração passa a ser mais pela boca do que pelo nariz. Então, todos esses fatores levam a essas alterações na arcada dentária. E o diagnóstico precoce, né, como tudo, o mais cedo possível ser identificado e ser tratado.
Nossa, mas a gente vai tratar um problema de oclusão numa criança de 4 anos? Sim, nós vamos tratar. Porque essa criança, ela está com alteração esquelética, né? É a mordida dela, é o ossinho dela que está com alteração. Consequentemente, a gente tem os problemas dentários, mas a origem é base óssea. Então, essa criança, enquanto ela tem crescimento, nós tratamos ela assim. Uso de aparelhos diversos, técnicas, N técnicas, mas ela precisa ser tratada, e não esperar, né? Às vezes assim, não, vamos esperar trocar os dentes para aos 12 vai anos. Vai cair mesmo. Vai cair. Não é essa a ideia de trocar os dentinhos, né? E que porque os dentes direitos vão cair, a gente não tem que tratar? Não, nós estamos falando do desenvolvimento de face. A gente brinca às vezes que a gente faz a harmonização facial na criança, porque vai mudando, né? Aquela mordida cruzada, ela leva uma simetria, e quando nós tratamos já se corrige isso precocemente, não chegando um adulto, com às vezes, né, assimetrias faciais, que muitas vezes os casos são cirúrgicos, eles não se consegue corrigir simplesmente com tratamentos. E quais que seriam esses tratamentos, então, Mônica? Depende de cada caso ali, então como que eles são feitos? Olha, as crianças menores a gente aborda com o tratamento ortopédico funcional, que são aparelhos móveis que a criança usa ao longo do dia, né, determinados protocolos com o número de horas a ser usada, aparelhos fixos, expansores, né, aparelhos miofuncionais. Que é isso? Que eu vou trabalhar a função da boca. Eu tenho uma língua mal posicionada, Mauro, eu tenho uma língua que atrapalha o desenvolvimento da sarcada. Eu tenho um lábio que não fecha, falta o vedamento labial. Essa criança fica o tempo todo com a boca aberta. Com a boca aberta, língua mal posicionada. Então, isso impacta na saúde. Veja bem, essa criança respirando pela boca, o ar entra direto, contaminado, não passa pelo nariz, que tem os filtros, que dá uma condição de uma respiração mais saudável para ela. Então, todos esses fatores, num planejamento, quando nós fazemos a consulta dessa criança, precisa ser olhado. Eu falo sempre assim, a criança está entrando no consultório, já estou vendo como é que ela está caminhando, porque muitas vezes o andar dela já me oferece algumas informações de uma postura incorreta, de um cabecinho mais para trás, buscando quase que o ar, assim, porque ela tem a dificuldade de ficar corretamente, por não conseguir que o ar, né, circule de uma forma equilibrada. Então, o andar me mostra às vezes um desequilíbrio, pode me sugerir que essa criança pode ter uma mordida cruzada. Então, o tratamento são aparelhos, né, removíveis ou fixo, fonoterapia, né, fisioterapia. Eu já falei em outros momentos aqui, essa equipe multiprofissional, todos têm que falar a mesma linguagem, né? Porque é o equilíbrio dessa criança, começando pela boca, mas que não está separada do corpo. Não tem a boca aqui e o corpo aqui. Não, é uma coisa só. Tá vendo, gente, como é importante a gente ficar atento a esses sinais também e procurar sempre, já começar desde ali do neonatal, para você ter esses cuidados. Doutora Mônica, muito obrigado. Gratidão, bom retorno aí para o consultório. Já sei que tem paciente esperando lá. Obrigada, Mauro, bom pelo retorno. convite. Obrigado. Obrigada. Gratidão. Tem ali o Instagram também da doutora Mônica, se de repente quer interagir com ela.